Vós sois deuses. Esse é o tema do vídeo hoje. Eu sou Deus. Deus está em mim. Você aceitando ou não, você querendo ou não, você tem que entender isso. Você está aqui no meu canal para desenvolver a consciência, certo? Você está aqui no canal para co-criar uma vida maravilhosa, uma vida abundante, saudável, feliz e amorosa, certo? Você está aqui no canal para entender melhor a si mesmo, mudar suas crenças, os seus padrões neurais, não é? Seus comportamentos, para que você tenha uma vida mais feliz, aprendendo a co-criar seus sonhos. E isso precisa você se conectar contigo mesmo. A única coisa que você precisa é conectar com sua essência, conectar com Deus. E o que é Deus, gente? O que vocês pensam que é Deus? Eu sei que nós todos, a maioria, né? Até os ateus que diz que não acredita, às vezes eles se apegam pedindo alguma coisa a Deus. Então, o que acontece? A gente, desde criança, a gente nasceu em uma família que já tinha suas crenças. E não é o problema do pai e da mãe, isso já vem de muitas gerações. Porque tem muitas famílias que é todos católicos, de geração em geração, tem outras que é todos adventista, tem outro que é todos da Igreja Assembleia de Deus, e tá tudo bem, importante é a sua fé. Mas o que nenhum padre, pastor, nenhum chega diretamente e diz, vós sois Deus. E por que ninguém abre o jogo? Porque ninguém quer despertar a consciência. O mundo, a comunidade, a sociedade é um jogo, é um sistema social, é um sistema político, é um sistema familiar, o qual nós chegamos aqui para viver nesse sistema, não tem outra, gente. Comigo foi assim, com você é assim, com a Maria, com o João e com aqueles que vai vir também. A não ser que daqui 200 anos, todos já despertaram, todos entenderam a realidade da sua essência, a conexão com a sua essência, que é possível co-criar uma vida, que é possível ser feliz, que não precisamos viver na infelicidade, na miséria, na escassez, na dor e no sofrimento, porque é nós que criamos a nossa vida. Quando isso acontecer, aí vai acabar as crenças, porque as pessoas não vão acreditar em um enredo, uma história contada. Você pode parar um minuto aí e ver que um monte das suas crenças, você não sabe de onde que saiu. Você sabe que você acredita nelas. E por que você acredita? Porque o pai acreditava, porque a mãe acreditava. Vou dar um exemplo meu. Eu vim de uma família pobre, não é? Órfão de pai, 8 irmãos, minha mãe empregada doméstica. A crença da minha mãe, das irmãs dela, da família dela, dos irmãos dela e primos e tarará, era que os ricos são gananciosos, os ricos aproveitam das pessoas pobres, os ricos não fazem amizade com pobre ou vice-versa, pobre não pode andar com rico. E essas histórias eram frequentes na minha casa. Minha mãe trabalhou para pessoas muito ricas, como o doutor Emanuel Maria, que foi juiz na cidade de Tucumã. E ela sempre foi uma mulher muito simpática, uma mulher batalhadora, uma mulher fora da curva pro tempo dela, né? Muito lutadora, criou a gente tudo. Mas a crença da pobreza não saía dela. E isso já vinha da geração dela. E ela passava pra gente, sem querer, claro, porque ela acreditava. Tem que trabalhar, tem que morrer de trabalhar para ter dinheiro. Tem que fazer uma faculdade para ter dinheiro. Tem que casar, ter uma família para ser vista na sociedade. Tem que andar nessa linha reta. Foi ela que inventou isso? Não foi, gente. Não foi ela, não foi a minha mãe, não foi a sua mãe, não foi nem nossas avós. Quem inventou isso já foi lá no início dos tempos, não é? Onde as pessoas começou a alimentar o ego, começou a criar suas próprias ideias, porque são criadores. As crenças limitantes foram criadas em algum lugar. E foram criadores, porque nós podemos criar tudo. Nós somos incríveis, nós somos Deus, o Espírito Santo habita em nós. Eu amo dizer isso. Eu sou Deus. Hoje eu digo isso com a maior intimidade, com a maior amizade. Deus não está fora de mim.
Quando eu pensava que Deus estava fora de mim, na época ainda que eu morava na casa da minha mãe, que eu pedia as coisas a Deus, na época que eu saí de casa, que eu fui para Goiânia para trabalhar, essa época eu tinha a maior fé inabalável, sempre tive, não é? Que eu sempre acreditei em Deus, sempre li a Bíblia, sempre busquei conhecimento. Mas, e eu pensava que eu era uma pobrezinha, coitada, e Deus estava lá. E era assim, pronto, acabou. Tinha que ser assim. Joelhava no chão e não sentia que eu faço parte de Deus. E por que eu faço parte de Deus? Porque eu sou essência divina. O Espírito Santo habita em mim. Dentro das minhas células tem a energia vital, a energia de Deus, a vida, a energia circulando no meu corpo, energia vital, a vida, o espírito. E enquanto eu estiver vivendo aqui, nessa vida, será assim. Eu e Deus somos um. Se vocês não acreditam, porque dizem que são muito religiosos, por isso ou por aquilo, pelas crenças limitantes, leia a Bíblia, gente. Eu já li a Bíblia todinha. Eu amo os versículos. Eu tenho aqui, gente, que é muitos anos de pesquisa, é muito tempo eu estudando espiritualidade, neurociência, desenvolvimento. É muito tempo que eu tô nessa estrada. Não tô aqui para falar coisinhas no canal, não, tá? E olha, esse caderno aqui é o meu capa preta e eu tenho os meus versículos preferidos, as minhas anotações, as coisas que me faz vibrar quando eu vou dormir, que eu só penso em coisas boas quando eu vou dormir. Independente o dia, se eu passei raiva, se eu tive estresse, independente do que passou, a hora de dormir é sagrada. Eu vou criar uma vida maravilhosa. Esquece, porque eu que mando nos meus pensamentos e eu que organizo. Então, gente, quando a gente fala eu sou Deus, assim como muitos outros pesquisadores, é porque é verdade. Está escrito na Bíblia: vós sois deuses. Basta acreditar, basta ter fé, basta conectar com a fonte criadora, com Deus. Porque Deus é a existência. Deus é tudo o que existe. E nós não somos meramente uns pobrezinhos coitados, uma vítima de nada, uns frustrados da vida, infeliz, que está aqui para viver uma vida triste, melhor, sobreviver uma vida triste, porque Deus não cuidou da gente, ou porque a família não ajudou, ou porque a situação não foi favorável, ou porque não teve sorte. Para com isso, preciosa e precioso. Eu saí do mesmo lugar que você pode estar, ou ainda pior, e estou aqui. Se eu estou falando hoje com vocês sobre esse tema, consciência divina, é porque eu tenho o maior respeito com isso. Eu tenho o maior respeito com a minha vida. Eu amo a minha vida. Eu sou abundante. Eu sou maravilhosa. Eu sou imagem do Criador. Vocês querem coisas maior do que isso? Não existe, não existe. Vocês não param para entender a vida de vocês. Fica preso no sistema, como muitos dizem, Matrix, não é? Vocês ficam com o olhar lá para fora, procurando tudo lá fora de vocês, procurando Deus lá fora. Deus, tenha piedade. Deus, minha vida é uma miséria. Deus, eu não tenho sorte. Deus, eu não tenho nenhum dinheiro, não tenho sorte no amor. E vocês acham que Deus vai fazer o quê? Ele já te colocou aqui, preciosa. Já te deu a vida. Já te fez a imagem dele. Você tem a essência de Deus no seu ser. A essência de Deus no seu ser, o Espírito Santo, para quem não acredita, é a sua vida. Se você está vivo e circulando, é porque você é imagem e semelhança de Deus. Acreditando ou não. Porque a vida é maravilhosa, sim. Nós chegamos aqui, seres incríveis, maravilhosos.
Quando a gente nasceu com a consciência limpa, pura, só amor, só harmonia, só alegria. Quem não gosta de olhar para um bebezinho recém-nascido? Transmite luz divina, harmonia, riqueza, beleza, tudo. Todo mundo fica encantado com o bebezinho, porque é a cópia de Deus ali, é a imagem e semelhança de Deus ali. E o que acontece com esse bebezinho? Dos 2 anos até os 5 anos, 6 anos, as crenças limitantes que vêm da família. Depois vai para a escola, as crenças limitantes da sociedade. E é sempre assim, gente. No meu tempo, que eu era jovem, minha mãe queria muito que eu fizesse uma faculdade. Por que ela queria? Para ser alguém na vida. E precisa disso. Se o filho do Criador, a filha do Criador, já nasceu, ele deu uma vida para você. Você precisa ser alguém na vida? Não, não precisa. Você já é alguém na vida. Você já nasceu ali, ó. Você já nasceu imagem e semelhança de Deus. Então, entenda o seu valor. É o que eu faço com vocês aqui no canal para poder desbloquear a mentalidade, para vocês poderem mudar os pensamentos e as suas crenças limitantes para entender o que realmente você é, o que você está fazendo aqui. A sua conexão com o divino, ela é infinita. Nós fomos enviados para aqui. Nós fomos enviados para estar aqui. Mas esse tempo passa rápido. Só que é só a matéria que passa rápido. O Espírito Santo é infinito. Então, você tem que entender isso. Você é infinito. Você faz parte de tudo. Você é energia divina. Você pode criar o que você quer. Basta você acessar. Basta você escolher. Basta você mudar os pensamentos, as crenças. Porque é isso que significa ser alguém na vida. Ser tudo, ser completo. Eu e o Pai somos um. Jesus dizia isso. E você que está aqui agora, talvez ainda está preso nas crenças limitantes, que tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Imagina eu, Luciara Mello Peixoto, se eu tivesse ficado presa nessa crença de fazer uma faculdade para ser alguém na vida, eu estaria lá no Pará. A faculdade que eu queria fazer era veterinária. Eu estaria lá cuidando de animais. Eu estaria morando na Suíça? Não. Eu estaria realizando meus sonhos? Não. Eu estaria vendo todo mês um fluxo de dinheiro de 20 mil a 50 mil por mês? Não. Sabe por quê? Porque eu devia estar trabalhando, atendendo alguns clientes, ou trabalhando para outra pessoa, recebendo um salário limitado, porque a maioria das pessoas que faz faculdade, elas ficam limitadas e às vezes infelizes para o resto da vida. Imagina, um advogado que trabalha numa advocacia, um médico que trabalha em um hospital, um farmacêutico que trabalha numa farmácia. Gente, isso é maravilhoso e nós precisamos de todas essas profissões. Não é desmerecendo nenhuma delas. É dizendo para vocês que aquela crença limitante lá atrás, eu dei que, como falar, a ideia, não é? O exemplo da minha mãe. Tem que estudar para ser alguém na vida. Tem que fazer faculdade. Tem que casar. Tem que aguentar o marido. Acha que eu ia aguentar um marido abusivo? Um marido chato? Um marido que não fosse patriarca? Bom pai, bom esposo? Seguro que não. Porque a preciosa aqui, sou filha do divino. Sou imagem e semelhança de Deus. Para andar comigo tem que estar na minha linhagem, na minha altura. E até hoje, vou fazer 20 anos de casado o ano que vem. E eu sempre digo para ele, a prioridade sou eu. O amor da minha vida sou eu. Para depois eu poder transbordar isso tudo e ter outras pessoas. Mas não é porque falta, não falta a minha metade. Não. Não tem essa coisa da minha metade. Eu sou completa, muito completa, em todas as áreas da minha vida. É por isso que eu tenho aqui o canal.
Quem gosta, gosta. Quem não gosta, sai. É simplesmente assim. Muita gente gosta de mim e muita gente não está preparada para isso. Por que não está preparada? Porque a maioria das pessoas vivem crenças limitantes. Vivem para agradar. Vivem felizes. Vivem ostentando o que não tem. Não está conectada com o seu ser. Ela não transmite aqui fora o que é dentro. E se você não está conectada com o seu ser, não adianta querer ficar rica. Não adianta fazer exercício. Não adianta fazer Ho'oponopono mágico. Se só o pensamento está pensando isso e aqui dentro está tudo faltando, não adianta. É por isso que você tem que ter o alinhamento. É por isso que eu trago vídeo aqui no canal, para você desbloquear suas crenças limitantes. A pessoa mais preciosa da sua vida é você mesmo. A riqueza já existe em você, porque você é filha de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Se você nunca ouviu, vai lá procurar que está. Você tem que entender que a partir da hora que você entende seu valor, você entende que você muda suas crenças, seus pensamentos e que você sai de qualquer miséria, qualquer relacionamento ruim, qualquer trabalho ruim, você muda a sua assinatura energética, que é o que você está vibrando dentro. Então, o que acontece? Você passa a ser isso. Como eu. Eu sou uma pessoa mega simples. Já falei para vocês. Eu preciso estar mega baqueada para fazer vídeo aqui para vocês no canal? Não, gente. Eu sou natural. Eu gravo aqui da minha casa. Eu gosto de estar assim. Eu sou assim dentro de mim. Eu sou natural. Sou naturalista. Eu sou do interior. Eu gosto de chácara. Eu gosto da natureza. Eu gosto da floresta. Não ia ser conveniente para mim eu estar aqui mostrando uma coisa que eu não sou. Eu mostro eu mesma. Eu tenho coisas ricas? Sim. Eu tenho um bom gosto? Sim. Eu compro coisas boas para mim? Bolsas, perfumes, sapato, roupas? Sim. Eu viajo? Sim. Eu como em bons restaurantes? Sim. Mas preciso estar o tempo todo mostrando aqui para vocês? Não. Sabe por quê, gente? O que eu tenho para mostrar para vocês não é ostentação, é conteúdo. É uma busca para uma transformação que eu tive na minha vida. Demorou anos e anos para que eu pudesse ter esse alinhamento. E vocês não precisam demorar assim. Pega a Bíblia de vocês. Não estou falando para vocês ser grandes religiosos, porque eu não tenho religião. A minha religião é a energia vital, é Deus. E na Bíblia, não tem nenhuma parte na Bíblia, nenhuma, que fala de uma determinada religião. Não tem católico, não tem da Assembleia, não tem adventista, não tem. Sabe por quê? Deus não é religião, Deus é amor. Isso está na Bíblia. Deus é amor, Deus é a energia do amor. Quando nós trabalhamos esse ponto, que é exatamente o que eu trabalho como terapeuta, amor incondicional. Porque o amor incondicional a gente trabalha em todas as áreas. E quando você ama, se ama, quando você ama tudo que você faz, tudo se transforma, tudo é amor. E o que o amor é? O que ele representa? Deus, a energia. Deus deixou exemplos incríveis. E para ficar mais visível para a gente, mais compreensível, foi enviado Jesus. Jesus foi enviado de tal maneira que ele viveu até os 33 anos. Ele trabalhou sim, gente, era humilde. Trabalhou como carpinteiro, humildemente. Precisava ostentar? Não. Ele sabia que tinha um poder enorme dentro? Sim. Ele foi enviado, assim como todos nós. Nós fomos enviados, a gente nasceu, a gente está aqui. Só que a maioria não acredita. E se você não tem fé, não adianta. Porque se você tem fé, você pode. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mudar uma montanha de lugar. Mas se você não tem, não vai mudar nada do lugar. E aí você não acredita, as coisas que você acredita tá lá fora, tá na sociedade, tá nas crenças familiares. Acredita que Deus está separado de você, que Deus não tem piedade de você, que Deus não te olha. Acredita que os homens são ruins,
que os homens não prestam, ou vice-versa, que as mulheres não prestam, não vale nada, não tem mais mulher boa. Sim, as coisas que você acredita é o que você terá, é o que você atrai. E por que a sua vida está aí, estagnada, empacada? Porque você acredita nas coisas que não deveria. E você atrai, sim. Você é que muda a sua realidade. Então, gente, vós sois Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu atraio para mim coisas maravilhosas. Por isso que eu tenho uma rotina sagrada. Quando eu vou dormir, eu posso ter passado o problema que foi, o BO que foi, o estresse que foi. Na hora que eu vou dormir, eu faço meus exercícios de respiração, já ensinei para vocês aqui no canal, e vou para um lugar que eu consigo ser amor, é o meu lugar que eu escolhi para meditar no meu pensamento, que é um jardim. Vou para o meu jardim e cocrio o que eu quero. Se eu estiver com dificuldade para conectar, eu vou pensar em uma coisa que eu amo muito. Meu filho, Arthur. Eu amo muito meu filho. Então, começo a ver o sorriso dele. Começo a sentir a energia dele. Começo a lembrar coisas desde ele pequenininho. Agradeço a Deus. Vibro nessa energia. Entro em um sono com alegria, com amor, com gratidão. E é isso que me abastece todos os dias. Porque eu nasci para estar conectada com a minha essência, com Deus. Não foi para ficar seguindo coisa da Matrix, não. Não foi para ficar seguindo tudo enquanto não. E as crenças da minha família não levaram a maioria deles para lugar nenhum. E por que eu vou alimentar essas crenças pro resto da vida? Tais quais eu não passo para o meu filho. O meu filho já sabe que ele é forte aqui dentro. Ele não precisa validar nada lá fora, ele não precisa procurar metade de nada, ele já é. Eu já ensino isso para ele. Então, gente, o que acontece? Você diz que tem fé. Eu sei que sim, que eu conheço. Você diz que acredita nas coisas, mas a sua vida não muda. É porque você não tem coragem nem de assumir que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é Deus, que o Espírito Santo habita em você. A grande verdade. Se você quer criar uma vida maravilhosa, tenha certeza absoluta disso e comece a praticar. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Porque assim está na Bíblia. Jesus deixou esse exemplo para gente. Jesus fazia milagre para todos ver. E o que ele dizia? Não foi eu que curei, foi a sua fé. A pessoa tem que ter fé. Jesus ele teria o poder para fazer tudo. Mas a partir da hora que a pessoa acreditasse nele, a pessoa mesmo fazia o milagre. Então, vocês não acreditam, não realizam o sonho de vocês, não conseguem sair das dívidas, do problema, do casamento, do relacionamento tóxico. Gente, nós temos que entender que aqui é uma experiência divina, uma experiência que nós estamos vivendo. Deus colocou a gente aqui com um propósito, sim. Um propósito para a gente seguir. Independente de ser um propósito para você ser um artista, um cantor, isso, aquilo, você tem um propósito. Que seja uma boa dona de casa, um bom marido, bom filho, bom funcionário, mas tem um porquê ali. Deus não falha. Quem falha é as pessoas, porque não acredita nele, não acredita nesse milagre da vida. E então, eu separei aqui um versículo para ler para vocês. Esse livro aqui é um livro que eu tenho o maior carinho por ele. Já tenho ele já há um tempo, não é? E ele é, olha, Neville Goddard. Neville Goddard, ele é um escritor, né? Maravilhoso. Os livros é incrível para desbloqueio mentais. Eu já deixo aí a dica para vocês. Olha, gente, este livro aqui é maravilhoso. Sentir é o segredo. Sentir, tudo que eu falo aqui no canal para vocês. Sentir, pensar no sonho de vocês, né? Escolher com consciência, que eu trabalho desbloqueio com a consciência, nós temos que ser consciente em tudo, e sentir para agir, para as infinitas oportunidades, possibilidades,
pessoas que vão ajudar vocês a aparecer na vida de vocês. Eu vou ler aqui o versículo. A fé é sentimento. A fé é sentimento. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Dá para entender isso, gente? A fé é sentimento. A fé inabalável é um sentimento. Eu tenho um sentimento que eu realizo meus sonhos. É por isso que eu estou aqui. Eu sou uma co-criadora consciente. Se eu querer fazer uma viagem no final do ano, basta eu pensar aqui. Basta eu pensar aqui. Que eu começo rapidinho a alinhar tudo para dar certo. E as coisas vão chegando de uma maneira que eu nem preciso mais pensar tanto naquilo. Vai tendo um alinhamento consciente, porque eu tenho fé 100% nas minhas escolhas. Então, seja feito segundo a vossa fé. É o que eu estou dizendo aqui. A fé é um sentimento. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Se você tem fé 100% e acredita que pode realizar seus sonhos, sim, vai ser feito segundo a sua fé. Mas se você tem a fézinha assim, não é? Fica duvidando que pode criar alguma coisa, que tem capacidade, que pode aprender, que pode ficar rico, que pode mudar seus hábitos, que pode melhorar a sua vida e a vida da sua família, que pode sair da escassez. Se você tem essa dúvida aqui dentro, aí não adianta, não funciona, gente. É o que eu ensino para vocês. Tem que ter um alinhamento, pensamento com sentimento, tudo ok, alinhado, não é? Nada fora do equilíbrio, porque se estiver desalinhado, não dá. Você quer uma casa boa, mas aqui dentro você sente que não é merecedor, porque talvez você não vai conseguir pagar ela. E se você fazer o financiamento daquela casa que você viu, vamos supor, você viu uma casa de 500 mil que está para ser financiada. E você tem uma casa aí de 200 mil. E você amou aquela casa. É num bairro lindo de rico. Você babou, não é? Eu falo de rico entre aspas, né? 500 mil não dá uma casa assim, num bairro de rico, ricão, não. A minha casa que eu tenho lá no Pará é num bairro bem simples e é 500 mil mais ou menos o valor dela, que é uma chácara. Mas tudo bem, vamos supor que é uma casa muito bonita, né? Por 500 mil. E então o que acontece? Você já tem uma casa mais simples que custa 200 mil. Mas naquela casa, você tem muitas memórias naquela casa. Naquela casa, talvez você cresceu com seus pais. Naquela casa, você é apegado com ela. Não quer sair dali também. Então, você não tem direção. Você quer uma casa melhor, em um bairro melhor, uma casa mais caro, e você mora numa mais pequena, num bairro mais simples, mas pelos seus apegos emocionais, você não consegue sair daquele local. E você, então, está te bloqueando, está te sabotando. Não vai ficar rico. Por quê? Quando você é um co-criador consciente, você sabe que você está aqui para viver uma vida de experiência, que a sua vida vai passar rápido, que você tem que criar os movimentos, você tem que ter um alinhamento, você tem que ter fé que vai dar certo, confiar em você, no seu potencial para realizar seus sonhos, você vai pegar aquela casa, que você tem uma memória com ela, vai colocar à venda, vai sentir que já está encaminhada e com aqueles 200 mil, você vai dar entrada na outra. Vai fazer o financiamento, que aí vai faltar só 300 mil. Mas e os problemas que vem tudo? Ah, mas essa casa eu cresci com a minha família, depois vai acabar isso. E se eu não ter trabalho para pagar os 300 mil que falta? E se o meu negócio fechar? Se eu separar da Maria? A gente já está com tanto problema, vai arrumar mais contas a mais. Melhor ficar nessa casa mais simplesinha. Aí sim, te sabotou, as infinitas possibilidades vai desaparecer e você vai continuar lá na casa mais simples. Por quê? É importantíssimo a gente guardar a memória da casa que a gente morou quando era criança, guardar a memória da nossa família e tudo, mas a gente cresce, fica adulto, fica responsável, muda os gostos. E uma pessoa que é rico, é empreendedor, ele não pode ser movido por apego emocional. Até porque está escrito na Bíblia.
Não apegue a nada. Nós temos que usar os bens materiais. Usar os bens materiais. Usar o dinheiro. Viver bem. Mas não apegar a ponto de nos sabotar. Apego é com a nossa essência, com o Criador, com a nossa vida. O que eu quero para a minha vida? Viver bem. Sair das contas, morar em uma casa bonita, ter móveis bonitos, realizar o sonho dos meus filhos. Sim, isso que você quer para a sua vida. As memórias da casa antiga, dos seus pais, avós, vai ficar aqui sempre com você, registrada, não tem como. Você vai levar contigo, principalmente quando é coisas boas que você não quer esquecer. Porque os problemas para a criação, para você ficar rico, tem que deixar para lá. Tem que perdoar e deixar aí. Não pode carregar isso com você, essa bagagem negra, negativa. Tem que focar no lado positivo para elevar as suas vibrações, né? Então, o que acontece, gente? Tudo é possível. Tudo tem um alinhamento. Tudo é maravilhoso. Você pode criar, sim, a sua realidade. Conseguir o melhor trabalho, fazer um curso, fazer uma faculdade, se for seu caso. Não pensando que vai ficar rico, mas é porque você quer fazer. Porque você gosta desse trabalho, que é importante para você. Entende? Olha, você pode fazer tudo que você quer. Porque você tem o Espírito Santo em você. E você pode afirmar por você que você é Deus, sim. E Deus está em você, sim. Porque está escrito na Bíblia. Eu vou continuar lendo aqui o livro de Neville Goddard. Espera lá. Olha, gente. A fé é sentimento. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Nunca atraímos aquilo que desejamos, mas sempre aquilo que somos. Isso até me arrepia, gente, porque é mais pura verdade. E isso está na Bíblia. Nunca atraímos aquilo que desejamos, mas atraímos aquilo que somos. Por quê? Pensar, todo mundo pensa. Todo mundo quer uma casa de 500 mil, 1 milhão. Quem não quer entrar numa casa lindona, maravilhosa, ter um bom carro na garagem, pagar as contas tudo, viajar com as famílias, entrar em uma boa loja, fazer compra, ir comer no restaurante, não preocupar com a fatura que vai vir para pagar. Todo mundo quer ter uma vida assim. Só que só querer, só pensar não adianta. Tem que sentir. Tem que sentir, tem que ser mesmo. Tem que sentir. E como é que você vai sentir? Através do amor. Através da sua vida. Você já tem isso tudo dentro de você. Por isso que todo mundo, todos os pesquisadores, todo mundo que trabalha com expansão de consciência, cocriação consciente, neurociência, autoconhecimento, física quântica, espiritualidade, falam. A riqueza começa na sua mente, na sua mentalidade. E o seu sentimento é que vai tornar realidade. Então, eu vou continuar lendo aqui para vocês o livro de Neville Goddard. Olha. De acordo com o que é, assim vê o ser humano, pois aquilo que tem ser lhe dado em abundância, será lhe dado em abundância, mas aquilo que não tem, mesmo o que lhe será dado, será retirado. Imagina, né, gente? Quanto mais você tem, mais você terá. Quanto mais escasso você for e pensar e sentir, mais escasso você será. É o que eu resumo neste versículo aqui. O versículo que eu acabei de ler, Mateus 13:12. Olha, gente, isso é tão importante a gente entender que a Bíblia Sagrada, ela é para nós um exemplar, é um guia para a vida. Jesus existiu para deixar para a gente um exemplo, um legado. Por que é que existem os mandamentos? É importantíssimo a gente entender isso. Por que que Jesus foi crucificado? Porque ele devia ressuscitar para que todos pudessem ver a grandeza, os milagres, a abundância da vida e do Espírito Santo, que nunca tem fim, é infinito.
A morte para nós é só uma passagem. Então, se você estiver apegado com a vida aqui, em desespero, falta, escassez, dor e sofrimento e apego emocional, seja por pessoa, por material, por o que seja, você está sobrevivendo. Você está muito longe da sintonia divina. Mas você pode mudar esse drive aqui comigo. Todo dia eu trago vídeo aqui no canal para te orientar. Vou ler outro versículo. Aquilo que sentimos ser é o que de fato somos e nos teremos. Portanto, devemos assumir o sentimento que sentiríamos se já possuíssemos aquilo que desejamos, e o nosso desejo será realizado. Entendeu, gente? Aquilo que sentimos ser é de fato o que somos. Se você passa a vida toda aí reclamando que você não tem nada, que Deus não tem piedade de você, você é um pobre coitado, é falido, não tem sorte no amor, o dinheiro chega para você com dificuldade, é uma luta conseguir algum dinheiro, uma vida difícil. Se você alimenta isso, você é isso, você vibra isso, você transmite isso e mais, você atrai isso. Por que nós devemos ter maior cuidado ao falar sobre nós? Eu até tenho 3 palavras que eu falo sobre mim todo dia, principalmente se eu estiver passando uma situação não muito agradável, aí eu retorno para dentro da minha essência e falo rápido. Eu sou amorosa. Eu sou abundante. Eu sou Deus. Sabe, gente, é tão importante a gente saber o valor que nós temos e valorizar cada dia da nossa vida aqui. Realizar nossos sonhos, ser feliz, fazer outras pessoas felizes, contribuir com a vida, ensinar e aprender uns com os outros. Vou continuar lendo aqui para vocês, tá bem? Deus criou o ser humano à sua imagem. O que eu estava falando um pouco antes, né? Criou a imagem de Deus. Ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à sua imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus habita dentro da gente. Nós somos essência divina, nós somos uno com Deus e nós somos Deus também. Porque se nós somos filho do Criador, nós somos igual ao Pai. E olha, Gênesis 1:27. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Jesus Cristo. Ele, que de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual ao Pai. Filipenses 2:5-6. Vocês entenderam, gente? Esses versículos são muito fortes. Eles fazem a gente sair da realidade da Matrix, sair da realidade atual e entender a força que nós temos. Vou repetir de novo, porque eu gosto de repetir para você pensar um pouquinho, tá bem? Outra vez. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou imagem de Deus. Gênesis 1:27. Não é isso? E o outro. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Jesus Cristo. Ele, que de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:5-6. Pois somos aquilo que acreditamos ser. Pois somos aquilo que acreditamos ser. Para a minha explicação, nesse versículo aqui de Filipenses 2:5-6. Deus criou Jesus assim como criou todos nós. Jesus Cristo, a sua imagem. Jesus Cristo despertou consciência, ele era pura consciência divina, puro amor.
Ele trabalhou assim como nós. E o seu despertar maior foi após os seus 30 anos, não é? Que ele morreu com 33 anos, por aí. Então, o que acontece? Jesus fez milagre. Ele considerou e era exatamente como o Pai, como Deus. Ele não negou de forma alguma esse poder que ele tinha, de unidade divina com Deus. Está escrito na Bíblia. Eu e o Pai somos um. Eu sou. E isso, gente, é que mostra que nós todos temos a mesma energia divina de Jesus, porque Deus nos criou. Nós somos obra do Criador. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Jesus Cristo. E é isso. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Se você acredita ser um falido, um pobre coitado, uma coitada, um pobretão, uma pobretona, um inferior aos outros, uma pessoa sem capacidade, uma pessoa feia, uma pessoa triste, é isso que você vai ser. Sabe por quê? Porque você acredita. Não é ninguém que está falando não, gente. Sabe, isso aqui que eu estou lendo da Bíblia é muito sério, porque não é eu que inventei, não é? Eu não escrevi essas coisas, está escrito na Bíblia. Esse livro aqui, Sentir é o Segredo, de Neville Goddard, ele é muito bom. Por quê? Ele tem um espelhamento, uma energia divina nesse livro. Caso você queira comprar aí, é muito bom, é muito pequenininho e você traz muita reflexão nele, assim como muitos versículos bíblicos como esses que eu acabei de ler. Eu, particularmente, né, tenho o meu livrinho capa preta aqui, gente, olha. Não é só esse capa preta. Eu tenho esse capa preta e tenho outros de anotações mais espirituais que eu sempre anotei, né, para mim poder tirar minhas próprias conclusões e acreditar e agradecer a Deus por isso. Jesus Cristo para nós é um exemplo. Jesus Cristo para nós é a essência do amor mais puro que existe. Se a gente for entender os mandamentos, as passagens, a gente vai entender que Jesus teve problemas. Foi perseguido, passou pelo deserto, passou fome, trabalhou como carpinteiro, para quem está trabalhando aí e acha que, né, trabalhar é errado, não é. Trabalhar é digno, sim. Mas o que é preciso é a gente despertar a consciência, mudar nossas crenças limitantes e co-criar uma vida melhor. É para isso que você tem que entender que Deus habita no seu ser. O Espírito Santo habita em seu ser. Não precisamos buscar nenhuma validação lá fora, nenhuma. Gente, não busca nada lá fora, pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando do amor, estamos falando da energia vital, estamos falando da essência. Não vai buscar lá fora aprovação, nada. Afirma isso dentro de você. Conecta contigo, com a energia de Deus, com a sua energia criadora, para você mudar a sua frequência vibracional, sair dessa frequência de negatividade, pessimismo, ódio, rancor, inveja, para vibrar numa frequência alta e assim transformar. É possível, gente, não é possível a gente ter coisas boas. É possível a gente mudar a nossa vida. Basta ter fé. Um grão de areia, um grão de mostarda, que está escrito na Bíblia. Se ter fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mudar uma montanha de lugar. Imagina comprar uma casa, que é coisa material. Criar um carro para você sair dirigindo aí, toda linda, maravilhosa. Eu mesmo amo dirigir, gente. Eu tirei minha carteira em 2006. Não é questão de eu ser muito ambiciosa. Ambiciosa até que é legal ser. Gananciosa, que essa palavra não é bonita, não é? Gananciosa, não. Não devemos ter ganância, devemos ter ambição, que é diferente. Querer melhorar a vida, querer ter coisas, querer ficar melhor, querer ajudar os outros. Ambição para uma vida melhor. Em 2006, eu tirei minha carteira de habilitação. Por que eu tirei? Eu não tinha dinheiro para ter carro, não, gente. Não tinha. Era um sonho que eu tinha dirigir. Nem sabia se eu ia ter carro um dia na vida. Eu sabia que eu queria aprender. Por quê? Quando você aprende uma coisa, você já está
adequado para aquilo. Se você der o primeiro passo, as coisas, né, o universo, Deus, vai te mostrar que você está preparada para aquilo, está indo para aquela direção. Então, a gente tem que fazer as coisas assim, principalmente as coisas que nós gostamos. E dirigir, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito. Outra coisa que eu gosto muito é a literatura. Mostrei aqui o livro de Neville, né? Esse livro é maravilhoso. Vocês compram aí, gente. Sentir é o segredo. É baratinho. Baratinho mesmo, gente. Não é livro caro, não. Olha, ele tem... Nem 100 páginas ele tem, gente. Não é um livro que você lê em um dia e pega ensinamentos maravilhosos. Olha, tem 80 páginas só, pequenininho. O meu livro que eu escrevi, como eu gosto muito de literatura, eu escrevi O Poder Está na Mente em 2021, né, pouco tempo atrás, e ele tem quase 200 páginas. Então, esse livro meu, ele veio com muitas técnicas, muitos ensinamentos, bloqueios mentais, fala um pouco sobre o universo, né, sobre a energia divina, e ele é muito bom, e foi um livro que me levou para lugares muito importantes. Então, eu tenho imensa gratidão por ter escrito esse livro. Então, eu falando aqui para vocês sobre literatura, mas todos que me seguem aqui no canal, entre milhões, né, de livros maravilhosos, o livro que eu acho que você não pode faltar na tua casa, e você começar a ler mais, entender, é a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela é um manual para a vida. Finanças, relacionamentos, família, trabalho, tudo isso está na Bíblia. E não foi Jesus que escreveu, não. Foi muitas pessoas. A Bíblia é um livro composto por muitas pessoas. Tem muitos ensinamentos, tem muitas coisas para você aprender a partir da Escritura Sagrada. Então é isso, gente. Afirme com você mesmo: eu sou Deus, eu sou Deus. Vós sois Deus. Deus já deixou isso escrito. Deus já deu o exemplo, deixou muitos exemplos. Deus te colocou aqui para ser iluminado, para você iluminar outras pessoas, viver seu propósito de vida, ser feliz, ser abundante, independente da família que você saiu, das crenças que tu saiu. O importante é você acreditar, ter fé, muita fé. É isso, gente. Então, amanhã eu volto com um novo tema para vocês. Eu amo estar aqui no canal, uma gratidão enorme eu poder parar um pouco e gravar os vídeos para vocês. Eu mesmo que edito, vocês sabem, é mega simples, que eu gosto de coisas assim. Eu amo coisas abundantes, eu amo ser abundante, eu amo ser eu mesma. O que eu sou dentro, eu sou fora, e eu atraio o que eu gosto, né? Eu sou assim, é meu jeito de ser, e estar aqui no canal com vocês, poder destravar vocês um pouco, para vocês olhar não lá para fora. Primeiro, busque o reino de Deus, e depois todas as coisas a mais vão ser acrescentadas. Pode ter certeza absoluta disso. E o reino de Deus não está lá fora, não. Não está. Está aqui dentro. Aí, a partir da hora que você se sente completo com você mesmo, aí as outras coisas completam, vai aparecer na tua vida. Não porque está faltando, mas porque você está atraindo igual a sua energia, igual a sua semelhança. Então, a sua vida vai passar a ser cada dia melhor. É isso, gente. Quer crescer na vida? Quer evoluir? Quer mudar as crenças limitantes? Quer desbloquear essa mentalidade escassa? Fica aqui comigo no canal, tá bom? Que eu trago mais vídeos para vocês do meu jeitão assim, não é? Terapeuta simples, uma mulher igual você que está me ouvindo, um ser humano igual você que está me ouvindo. Eu sou mãe, sou família, tenho, né, marido, tenho casa para cuidar, tenho clientes para atender, tenho investimento para cuidar. Tenho que abençoar tudo que eu tenho, co-criar mais coisas lindas, assim como vocês que estão aqui no canal. Todos vocês são as minhas pedras preciosas que eu estou lapidando nesse percurso, da minha maneira, mas que, caminhando junto, vocês vão entender o valor que cada um carrega entre si. Obrigado. Amanhã eu volto com um novo vídeo para agregar mais valor na sua vida.